Paz, Senhor, irmãos, bom dia a todos. É bom estarmos aqui na casa do Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos uma vez mais levar ao trono de graça este culto. Acreditamos que Deus tem todo o poder. Aleluia. E estamos aqui para dar-lhe a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. Na verdade, só Ele e mais ninguém é digno desta adoração. E como filhos, nós queremos adorá-lo na beleza da sua santidade e queremos dar-lhe a Ele o nosso melhor. Vamos então orar ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, agradecidos estamos por esta oportunidade que nos concedes de, na manhã deste dia, o primeiro dia da semana, estarmos reunidos nesta casa de oração, com o propósito de adorar, de louvar, de glorificar o Teu santo e bendito nome. Queremos nos prostrar diante de Ti, reconhecendo o Teu senhorio e a Tua soberania sobre as nossas vidas. Só Tu és o dono da Tua igreja. És Tu que ainda hoje estás edificando a Tua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Senhor. Ajuda-nos na qualidade de servos Teus, Senhor, fazer o nosso melhor para Ti, na responsabilidade e na área que Tens entregue a cada um de nós, Senhor. Queremos fazê-lo com dignidade, queremos fazê-lo com boa mordomia, queremos fazê-lo, Senhor, corretamente, Pai, olhando para a Tua palavra, que é a verdade, Senhor. Pai, queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo se manifeste livremente neste lugar. Nós apenas, Senhor, queremos estar sujeitos ao Teu Espírito Santo e queremos receber aquilo que Tu tens para nós neste dia, Senhor. Queremos ser edificados pela Tua palavra, queremos receber um toque da Tua parte. Conheces aqueles nossos irmãos que não puderam vir neste dia porque estão doentes. Conheces aqueles irmãos que agora mesmo também nos estão vendo através da televisão, Senhor. Abençoa e toca aí as suas vidas, Senhor. Pai, oramos por cada necessitado, Senhor. Oramos por esta cidade, oramos por estes concelhos, oramos por esta nação, meu Deus. Opera com o Teu poder, Senhor. Opera com o Teu poder, Senhor. Tem misericórdia, Pai querido, tem misericórdia. Batiza com o Teu Espírito Santo, dá dons à Tua igreja, manifesta o Teu poder, meu Senhor, liberta os oprimidos do diabo, meu Deus, liberta, Senhor, Pai, toda a glória e toda a honra para Ti, em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, vamos continuar a louvar e adorar este Deus, aleluia. Paz do Senhor a todos, irmãos. É bom estarmos reunidos na casa do Pai. Amém. E como nós sabemos que Ele é grande. Amém. Aleluia. Grande e forte é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele toda a honra e toda a glória. Que possamos transparecer agora esta manhã e a cada dia que passa o nosso amor por Ele. Amém. Grande e forte Ele é, grande e forte Ele é, cheio de glória e tanto esplendor. Grande e forte Ele é, grande e forte Ele é, grande e forte Ele é, cheio de glória e tanto esplendor. Grande e forte Ele é. Levantai bem alto o nome, celebrai Jesus, nossas vidas redimiu e Ele reina, sim reina. Grande e forte Ele é, grande e forte Ele é, cheio de glória, tanto esplendor. Grande e forte Ele é, grande e forte. Grande e forte Ele é, grande e forte Ele é,
cheio de glória, tanto esplendor, grande e forte Ele é. Levantai bem alto o nome, celebrai Jesus, nossas vidas redimiu e Ele reina, sim reina. Grande e forte Ele é, grande e forte Ele é, cheio de glória, tanto esplendor, grande e forte Ele é, grande e forte Ele é, grande e forte Ele é, cheio de glória, tanto esplendor, grande e forte Ele é. Levantai bem alto o nome, celebrai Jesus, nossas vidas redimiu e Ele reina, sim reina. Levantai bem alto o nome, celebrai Jesus, nossas vidas redimiu e Ele reina, sim reina. Grande e forte Ele é, grande e forte Ele é, cheio de glória, tanto esplendor, grande e forte, grande e forte, grande e forte Ele é. Amém, só a igreja. Grande e forte Ele é, grande e forte Ele é, cheio de glória, tanto esplendor, grande e forte Ele é. Uma vez mais. Grande e forte Ele é. Com as palmas. Grande e forte Ele é, cheio de glória, tanto esplendor, grande e forte Ele é. Forte Ele é, grande e forte Ele é, cheio de glória, tanto esplendor, grande e forte Ele. Levantai! Levantai bem alto o nome, celebrai Jesus, nossas vidas redimiu e Ele reina, sim reina. Levantai, levantai bem alto o nome, celebrai Jesus, nossas vidas redimiu e Ele reina, sim reina. Grande e forte Ele é, grande e forte Ele é, cheio de glória, tanto esplendor, grande e forte, grande e forte, grande e forte Ele é. Amém. Só Ele é digno. Nós temos um Deus que é grande, nós temos um Deus que é forte. Aleluia. Deus é tudo isto que nós sabemos, mas nós temos que abrir a porta do nosso coração para que Ele entre e para que Ele nos possa mudar e para que Ele possa proporcionar uma mudança nas nossas vidas. E muitas vezes temos que colocar de parte aquilo que o diabo coloca nas nossas mentes, que é a nossa condição atual, porque muitas vezes essa condição impede-nos de estar receptivos à voz de Deus e à palavra de Deus. E podemos ler em Lucas 19 o relato de um homem chamado Zaqueu, que todos conhecem. Ele era tudo menos bem visto pelo povo. Ele era tudo aquilo que o povo mais queria ignorar. Mas a realidade é que ele teve tanta sede, tanta vontade de ver o Salvador, que mesmo sendo de baixa estatura, ele subiu uma figueira brava para ver o Salvador. E por causa da fidelidade e por causa da fé desse homem, o Senhor Jesus entrou na sua casa. Que esta manhã nós possamos estar disponíveis e que possamos ter tanta vontade como aquele homem teve para conhecer o Salvador. Porque Ele vai entrar na nossa casa e vai fazer uma mudança completa. Aleluia, Deus. Tu és santo. Tu és bom, Senhor. Tu és santo.
Aleluia, Senhor. Tu és Deus, Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, dá-me a tua paz. Faço tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a tua santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Amém. Santo Deus, glória a ti, Pai. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, dá-me a tua paz. Faço tudo para te seguir. Oh. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a tua santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Aleluia! Erga esta manhã a tua voz ao céu. Erga esta manhã, porque esta é a manhã que pode mudar a tua vida. Esta é a manhã em que o Senhor entrou neste lugar. Esta é a manhã em que o Senhor quer conquistar o teu coração. E a mudança não custa nada. Deus faz as coisas de formas processuais. Aleluia! Aceita o seu chamado. Certamente estarás a ouvir alguma coisa no teu ouvido. Certamente Deus está a apelar ao teu coração esta manhã. Não ignores a sua santa palavra. Aleluia, Deus. Que nós possamos ser, ó Deus, como aquele homem, Senhor, que quis tanto, mas tanto da tua santa presença, que não se preocupou com a opinião dos outros,
que não se preocupou com a opinião daquele que estava ao seu lado, que se preocupou apenas em ter como Senhor e dono da sua vida. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, dá-me a tua paz. Faço tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Deus, estamos gratos, Pai, porque sabemos que Tu és o Deus dos milagres, Pai. Estamos gratos, Pai, porque sabemos que és um Deus de salvação, Senhor. Estamos gratos, Pai, porque sabemos que a cada dia, Pai, Tu tens a Tua mão estendida sobre o Teu povo, Senhor. Sabemos, Pai, que Tu tens, ó Deus, que enviaste o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, para que nós possamos, ó Deus, nos orientar, Senhor Deus, e para que possamos saber quais as verdadeiras prioridades das nossas vidas, Senhor. Ó Pai, que esta manhã, ó Deus, a verdadeira prioridade da nossa vida, Senhor, seja de receber no nosso coração, Senhor. Seja acatar, ó Deus, e seja aceitar aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Oh Deus, só Tu és digno, Senhor. Só Tu és santo, Pai. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Só Tu és digno, Deus. Só Tu, só Tu. Tu és digno, Deus. Podes dizer isto nesta manhã. Abre os teus lábios, diz: Deus, só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, Deus. Tu és o maior, Deus. Não há outro igual a Ti, Jesus. Não há outro igual a Ti. Só Tu és digno. Não há outro igual a Ti, não há. Só Tu és digno, Jesus. Não há outro igual a Ti. Só Tu és digno. Não há outro igual a Ti, não há. Só Tu és digno, Jesus. Não há outro igual a Ti. Só Tu és digno. Não há outro igual a Ti, não há. Só Tu és digno, Jesus. Não há outro igual a Ti. Mais uma vez. Só Tu és digno,
caminho onde devo andar. Onde devo andar? Nesse caminho, com meu desejo te encontrar. Quero te encontrar, Senhor, Meu Salvador. Quem me conduz, Tu és meu guia, só Tu, Jesus. Só Tu és digno, não há outro igual a Ti, não há. Só Tu és digno, Jesus, não há outro igual a Ti. Só Tu és digno, não há outro igual a Ti, não há. Só Tu és digno, Jesus, não há outro igual a Ti. Eu quero aprender o caminho onde devo andar. mostra-me o caminho. E nesse caminho, com meu desejo te encontrar. Preciso de Ti, Senhor, Meu Salvador. Quem me conduz, Tu és meu guia, só Tu, Jesus. Só Tu és digno, não há outro igual a Ti, não há. Só Tu és digno, Jesus, não há outro igual a Ti. Só Tu és digno, não há outro igual a Ti, não há. E só Tu és digno, Jesus, não há outro igual a Ti. Só Tu és digno, não há outro igual a Ti, não há. Só Tu, Jesus. Só Tu és digno, Jesus, não há outro igual a Ti. Declara isto nesta manhã. Só Tu és digno, não há outro igual a Ti, não há. Só Tu és digno, Jesus, não há outro igual a Ti. Aleluia. Sentados por uns instantes. Bem, meus amados irmãos, quero em primeiro lugar agradecer as vossas orações em meu favor nesta viagem que fiz a Angola. No domingo estava muito mais calor que hoje, 35 graus, e foi tão bom ver um templo
que levava 2.665 pessoas sentadas, mas que estavam 3.000 pessoas, porque havia muita gente em pé, e mais de 200 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, aleluia. E entre essas pessoas havia um dos ministros, que levantou o seu braço com o desejo de aceitar Jesus Cristo. Depois também, no tempo que tivemos a seguir, a ministra das Pescas, ela estava a falar comigo, a dizer: eu quero vir aos vossos cultos, eu quero vir aqui, gostei muito, Deus tocou a minha vida. Então, meus irmãos, Deus está a fazer uma obra tremenda em Angola também, aleluia. Continuemos a orar por Angola, e certamente este templo também foi um grande marco naquele país, um templo bastante moderno, muito acessível, num lugar muito bom mesmo. E o pastor Soma também, André Soma, manda-vos muitas saudações. Portanto, a igreja é pastoreada pelo pastor André Soma, com uma grande equipe de irmãos, muitos irmãos que foram aqui da nossa igreja e que foram batizados aqui, e alguns salvos aqui também, e que agora estão ali a servir ao Senhor. Então, irmãos, foi uma alegria muito grande estar ali em Angola. Era para estar mais uma semana, mas por dificuldades e agenda que eu já tinha marcada, não pude ficar. Mas continuemos a orar pelo povo de Deus em Angola. Deus está a fazer uma grande obra, e que aqueles homens também que estão no governo verdadeiramente se possam converter e possamos ver muita gente a seguir a pessoa de Jesus. De qualquer maneira, o respeito que eles têm pela Assembleia de Deus em Angola é muito grande. Numa das intervenções do ministro, ele podia dizer que, inclusive no tempo em que não estava permitido a eles políticos entrar numa igreja, porque era-lhes vedado totalmente, mas eles conheciam e sabiam, e às vezes alguns fugiam para ir ao culto, para ir ouvir, pelo respeito que tinham à Assembleia de Deus lá em Angola, e falaram muito bem, no sentido que eles sabem quem é o povo ali também, e há um respeito muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muito obrigado pelas vossas orações. Nós queremos também dar graças a Deus que já saiu o nosso novo CD do Ministério Voz de Júbilo. Amém? Está fresquinho. Foi apresentado na sexta-feira no Romeu Correia, no auditório da Biblioteca de Almada. Quinta-feira, obrigado, irmão, obrigado. É bom ter os apontadores, senão já a cabeça já não vai. Na quinta-feira já saiu, e damos graças a Deus por isso também. Também fiquei muito contente de ver uma atividade que foi feita ontem no Fórum de Almada. Quem andou pelo Fórum viu um grande grupo de jovens da igreja com versículos bíblicos, juntando todos e faziam palavras e versículos. Então foi um tempo de evangelização de outra forma, de outro modo, mas despertou a curiosidade de muita gente, portanto, ver uns jovens e não jovens com umas camisolas que todos juntos formavam dizeres e máximas, não é? Bíblicas. Então, obrigado a todos aqueles que participaram. Certamente é um evangelismo bastante criativo e agradecemos a Deus por essas formas e todos fazermos o nosso melhor. Agora, também aproveitar para dizer aos sócios da ACEDA que no dia 7 de abril vai haver uma Assembleia Geral às 19h30, 7 de abril. Todos os sócios da ACEDA, não se esqueçam de assinar a vossa convocatória e estar presentes nesta Assembleia Geral. Agora sim, eu gostaria também de não esquecer as revistas Novas de Alegria, Mulher Criativa, Palavra para Hoje. Faz favor não esquecer. Nós queremos dar um bem-vindo nesta manhã a várias visitas que temos entre nós. Nós temos um grupo dos Gideões, e talvez nem todos saibam o que é os Gideões. Eu sei porque habituei-me desde criança a ver a Bíblia dos Gideões e acompanhar. É um ministério tremendo que tem a finalidade de colocar as escrituras nos hospitais, nas escolas, mas eles vão explicar. E certamente é um grupo de irmãos e irmãs, penso sim, pelo menos os irmãos são, profissionais que deles mesmos dão o seu tempo, o seu contributo, para que a palavra de Deus esteja na mesa de cada hotel, numa escola. E é importante que a palavra de Deus esteja nas mãos das pessoas. É importante isso. Então nós temos um grupo de irmãos, o irmão Abílio, o irmão Jeff Miller, que creio que vem dos Estados Unidos, penso que sim, não é? Dos Estados Unidos.
o irmão Miltrino também, irmão Jorge, irmão Moreira, que é da casa, mas faz parte do grupo, o irmão José Almeida, João Almeida, desculpem. Então, estes irmãos depois a seguir eles vão apresentar. E nós temos também connosco alguns amigos como Randy, Bob e Darcy, que vêm da Inglaterra, do Flyer, estão connosco. Então nós queremos saber se há mais alguém que nos visita nesta manhã. Levante o seu braço, não tenha vergonha se é visita. Está ali uma senhora, mais alguém, ali também temos visitas. Então vamos ficar em pé e vamos dizer a todas as nossas visitas que estão bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sinta-se bem-vindo na casa de Deus. Amém. Eu neste caso vou já pedir aos irmãos dos Gideões, faz favor para introduzir e falar deste ministério. E nós queremos também nesta manhã, uma parte da nossa oferta vai ser para comprar estes Novos Testamentos para estarem acessíveis para as pessoas. Mas depois o nosso irmão vai falar. Faz favor. Se temos, irmão Paulo Branco, não sei se tenho hipótese do microfone. Aqui já neste. I hate Christ and all Christians. Eu odeio os cristãos e Cristo. That was the attitude of a man in Florida. Foi esta a atitude de um homem na Flórida. He worshipped Satan. Ele adorava Satanás. He was a drug addict, Ele era um drogado and he was filled with hate. e estava cheio de ódio. He hated Christ so much that he had a tattoo of a cross. Ele odiava tanto a Cristo que tinha uma tatuagem com uma cruz. He had it placed on his foot so he could walk on it every day. E tinha também On his foot. e tinha também esse desenho da cruz nos pés por baixo para ir pisando a cruz todos os dias. That's how much he hated Jesus. Tal era a forma como ele odiava a Cristo. He was 45 years old and he was incarcerated again for drug addicts. Ele tinha 45 anos de idade e foi outra vez encarcerado na prisão por causa de drogas. When he was in the prison, Quando estava na prisão, he got a job in the janitor's department, the cleaning. ele estava na prisão e tinha um trabalho lá na prisão que era fazer a responsabilidade das limpezas. And he got particular delight on every time he could throw one of these Gideon Bibles in the trash. E tinha um particular prazer em, sempre que fazia as limpezas, que encontrava um Novo Testamento lá, ele tinha prazer em mandar para o lixo. But he knew he had a drug problem. Mas ele sabia, tinha consciência que tinha um problema com drogas. So he signed up for drug rehabilitation. Então decidiu inscrever-se num processo de reabilitação. In the drug rehabilitation class, Na classe de reabilitação, the man that taught from the Bible. e o homem que estava lá, portanto, a dirigir aquela classe, falou-lhe exatamente da palavra, do Novo Testamento. He said the only way that you can participate in this class is if you will do the homework, and the homework always came out of the Bible. E a única maneira que têm de poderem permanecer nesta classe é fazerem o vosso trabalho de casa, e o vosso trabalho de casa passa por este livro. He didn't want to, but he felt he had no choice. Bem, e aquele rapaz não queria, mas pronto, lá teve que aceder. He started reading this book, E começou a ler este livro. and this book transformed his life. E este livro transformou a sua vida. There is power in this book. Há poder neste livro. That's why the Gideons place this book in 197 countries around the world. É por isso que os Gideões internacionais colocam este livro em 197 países por todo o mundo. 96 different languages. 96 línguas diferentes. The sole purpose of the Gideons International is to win men and women, boys and girls, to our Lord Jesus Christ. O único objetivo dos Gideões internacionais é ganhar homens e mulheres, rapazes e meninas para Jesus Cristo. That's why we like to come to your church on an annual basis, Por isso nós gostamos de vir à vossa igreja numa base anual to ask for your continued support. e pedindo exatamente o vosso suporte. Now you say, well,
Friend, how can we support you? E poderão os irmãos perguntar como é que nós podemos ajudar. First of all, we ask for your prayer support. Em primeiro lugar, nós pedimos o vosso suporte em oração por nós. Prayer is the key to any ministry, and the Gideons are no exception. A oração é a chave para todo o ministério cristão e os Gideões não são exceção. Secondly, Em segundo lugar, there are over 300,000 Gideons around the world. há cerca de 300.000 Gideões e auxiliares em todo o mundo. But in your fine city, Mas na vossa cidade bonita, there are only 3. apenas são 3 irmãos que estão aqui. These men could use your help. Estes homens podem usar a vossa ajuda. If you are a business or a professional man Se o irmão é um homem de negócios ou também um profissional, and would like to be used by God to change lives, e se o irmão quer ser usado por Deus para que vidas sejam transformadas, talk to one of these men after the service. falem com um destes homens no final do culto. I guarantee you, you will be blessed. Eu garanto-vos que vocês vão ser abençoados. Finally, Finalmente, each one of these testaments costs €1. um destes Novos Testamentos, cada Novo Testamento destes custa €1. You can put one testament in the hand of somebody either right here in Almada or on the other side of the earth. O irmão com um Novo Testamento pode ser colocado na mão de alguém aqui na cidade de Almada ou até no outro extremo do mundo também, com €1, não é? When I was in the international convention last summer, Quando eu estive na Convenção Internacional do verão passado, I was told of a man who is now a pastor in Colombia. eu estive soube da história de um homem na Colômbia. He had run away from home at 14. Ele tinha fugido de casa aos 14 anos de idade. In Colombia, there's not a whole lot of ways to make a living when you're 14 years old. E na Colômbia não há muitas formas de ganhar a vida quando se sai de casa aos 14 anos. He started selling drugs. Começou a vender drogas. He worked his way up the cartel, so he was in charge of a cocaine processing plant. Ele foi de tal maneira, a forma como ele se envolveu neste processo de drogas, que começou a comandar um cartel de droga na Colômbia. This was a mobile plant that would go from farm to farm and process the cocoa plants into cocaine. E o processo da droga na Colômbia é um processo realmente grande, vasto, desde a produção, passando pelas fábricas para produzir depois, transformar a planta da droga em droga. Once he got his men working, there wasn't a whole lot for him to do. Portanto, ele estava liderando uma série de homens e havia muito para fazer. And he always brought some books to read. E ele trazia sempre muitos livros para ler. Well, he went to this one farm, but he forgot his books. E uma vez, numa das suas viagens por aquelas quintas todas onde havia a produção de droga, ele esqueceu-se de trazer os livros. After he got his men working, he went up to the lady and said, "I'm going to town to get some books." E depois ele contou a uma das mulheres que estava lá numa das quintas que ia à cidade arranjar livros. She did not want him to leave. Mas aquela mulher não queria que ele fosse embora. He says, "Oh, wait here. I will go get you something to read." Esperem um bocadinho que eu tenho aqui uma coisa para você ler. The only problem was she could not read herself. O único problema é que ela não sabia ler. And she did not have any books. E não tinha livros. But then she remembered. Mas então ela lembrou-se. 25 years earlier, her son had brought home a book from the army. Há 25 anos, um filho dessa mulher tinha trazido um livro. It had just been sitting around her house collecting dust. E estava lá na casa dela a acumular pó há 25 anos. She gave that book to that man. E ela pegou nesse tal livro que estava a acumular pó e deu àquele homem. He started reading it and he couldn't put it down. Ele começou a ler aquele livro e não conseguia pô-lo embaixo. His men noticed him reading this book all the time. E este homem começou a ler o livro em todo o tempo. So they says, "Well, will you read it to us?" Sorry?
So they said, will you read it to us? E depois pediram para ele ler para aquela gente, para aqueles homens que também estavam lá. So here they are. E aqui estão eles. They're making cocaine during the day Portanto, aqueles homens durante o dia estavam a produzir cocaína and reading the Bible at night. e à noite a lerem a Bíblia. But it wasn't too long until the power of this book started to work on their hearts. Não demorou muito tempo até que o poder da palavra deste livro começasse a surtir o seu efeito. And they knew they were going to have to make a choice. Então eles perceberam que tinham que fazer uma escolha. Was it going to be the book or was it going to be the cocaine? Seriam a favor do livro ou seriam a favor do processo da cocaína? They decided to follow God. E eles decidiram seguir a Deus. And as a sign of their commitment, they burned that cocaine processing plant to the ground. E como uma prova da sua entrega ao Senhor, eles decidiram queimar toda aquela droga lá numa fogueira. Well, understandably, that made the cartel mad. Made the cartel mad. Os homens do cartel, sim, estiveram ali envolvidos, não é? 7 of those men paid with that decision for that decision with their lives. 7 daquele grupo de homens pagaram com as suas vidas esse facto de terem assumido a sua postura cristã. And the rest of them were on the run for a while. E alguns dos outros andaram fugidos durante algum tempo. But out of that group, Mas daquele grupo, 13 pastors, 13 daqueles homens ficaram pastores. several churches, Várias igrejas. and one home for young boys that like that one man was when he was abused from his family, father. E um daqueles um daqueles homens, portanto, que tinha sido abusado sexualmente quando era criança, um desses homens também foi tocado pela palavra, também tinha sido transformado. That's the power of that book. E este é o poder deste livro. Thank you very much for the opportunity to come and share. Thank you, Pastor. Obrigado à igreja do Senhor aqui por nos terem recebido. Obrigado ao pastor da igreja também. God bless you. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado, amados irmãos. Vamos orar para recebermos já também a palavra. E nesta manhã não temos um pregador, vamos ter uma pregadora. Amém. Então oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo amor de Jesus Cristo. Agradecemos-te, Senhor, porque a tua palavra ainda hoje tem poder, Senhor. A tua palavra transforma, a tua palavra alcança. Obrigado pelo trabalho dos Gideões, Senhor. Continua a usá-los poderosamente, Senhor. Usa os teus servos, Senhor. Usa-nos a nós para os apoiar, para os ajudar também, Pai. Em nome de Jesus, agora dá graça, Senhor, à tua filha quando vai entregar a tua palavra. Que a unção do teu Espírito esteja sobre ela. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Esta palavra, bendita palavra, que ela consegue, ela pode transformar as nossas vidas, ela faz milagre nas nossas vidas, amém? E é tão bom, nós poderíamos ficar aqui um bom bocado a ouvir aqueles testemunhos preciosos daquilo que a palavra de Deus faz na vida das pessoas. E pode fazer na tua vida e na minha vida, amém? Queria partilhar com os irmãos nesta manhã um texto que se encontra em Deuteronômio. Podemos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Nos últimos tempos tenho andado a passear pelo Antigo Testamento e quando estava a passar por este texto, este versículo saltou da Bíblia para mim e começou também a quebrantar o meu coração enquanto lia. Não que já não tivesse lido antes, eu já tinha lido este texto antes, mas quando eu estava a ler este texto, eu podia ver o coração de Deus aqui espelhado. E diz assim, Deuteronômio 5:29.
Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Estas palavras são do próprio Deus a falar. E este texto se localiza no livro de Deuteronômio, como já vimos. Este livro significa a segunda lei ou repetição de umas palavras que já foram ditas anteriormente. E o que estava a acontecer aqui quando Deus falou desta maneira? Deus tinha libertado o povo de Israel da escravidão do Egito, usando a Moisés para liderar, para conduzir, e começaram a caminhada no deserto. Os irmãos conhecem este tempo. Eles começaram a caminhar pelo deserto e uma caminhada até a terra prometida, que poderia durar muito menos do que um ano, terminou por demorar 40 anos. E sabem que a primeira geração que saiu do Egito, eles não entrariam na terra prometida. Só Josué e Caleb é que conseguiram entrar na terra prometida. Então, depois de toda esta caminhada, que de certeza que os irmãos também conhecem, caminhada do povo pelo deserto, onde eles puderam ver, onde eles puderam experimentar o poder de Deus, a presença de Deus, os milagres de Deus, o maná, a providência da carne em próprio deserto, codornizes, a água da rocha, a nuvem. Eles viram tanta coisa, tanta manifestação do poder de Deus, mas por causa da dureza do coração deles, eles não conseguiram atingir a terra prometida. Então eles estavam, nesse momento, depois de 40 anos, eles estavam acampados na planície de Moabe, com os filhos e os netos dos que saíram do Egito, ok? Os filhos e os netos, eles já tinham atingido a idade para entrar e para possuir a terra. Então, Moisés fala com estes filhos e estes netos desta geração e começa a fazer uma revisão histórica de Israel até aquela época. Começa a relatar o que tinha acontecido com os pais deles. E durante esses 40 anos, começa a lembrar a esses filhos, a esses netos, destas pessoas que não conseguiram chegar à terra prometida, e começa a contar tudo o que tinha acontecido, a lembrar e a repetir e a explicar as leis que Deus tinha entregue e as bênçãos que Deus tinha dado ao povo, e também a voltar a lembrar as consequências da obediência e da desobediência a essas leis. Os irmãos se lembram que Deus tinha dado leis e normas, os 10 mandamentos, para que o povo andasse nelas durante toda essa caminhada, para que o povo permanecesse nelas. E o povo não permaneceu. Por muitas vezes ele se afastou da vontade de Deus. E neste momento, Moisés sabe que não vai entrar na terra prometida, mas ele encontra uma necessidade, acha uma necessidade mesmo imperiosa de lembrar ao povo o que tinha acontecido e de lembrar também as leis de Deus e dizer, vocês lembrem-se que isto é importante, é isto que Deus vos mandou. Então é importante nós pararmos, pensarmos, lembrar e refletir sobre aquilo que Deus disse aos vossos pais. E sabem que, apesar de nós não encontrarmos uma teologia da igreja no Antigo Testamento, nós podemos observar o trato de Deus com o seu povo e de Israel e descobrirmos que o desejo de Deus foi sempre relacionar-se com ele, a fim de eles serem um povo escolhido, um povo que foi chamado para fora. O povo de Israel foi chamado para fora do Egito, com um propósito específico e para trabalhar em conjunto. E nós, igreja, irmãos, somos assim. Nós somos um povo que fomos chamados para fora. Amém? Fomos um povo escolhido por Deus, e fomos um povo que temos um propósito, temos também um destino final. Amém? E que tem a ver com tudo de bom para nós. Deus sempre desejou o melhor para nós.
sempre desejou o que é bom para nós. E o seu maior desejo era nos mostrar como é que nós podemos ter o melhor para nós, não é? Nós vemos muitas vezes no Novo Testamento menções acerca das atitudes de Israel no deserto e que nos servem de lição. Nós vemos muitas vezes no Novo Testamento a falarem de como o povo de Israel era na época do Antigo Testamento e como é que nós podemos olhar para esse povo e como é que nós podemos tirar lições acerca do comportamento desse povo. Então nós vamos a 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 10, 1 a 6. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E nós podemos ver na sequência deste texto que essas coisas más que eles cobiçaram tinham a ver com idolatria, com imoralidade, com tentar a Deus, com a murmuração, aqueles erros todos que o povo de Israel cometeu e que por isso não herdaram a terra. Agora, irmãos, eu gostava de analisar mesmo frase por frase o texto que eu comecei por ler. E a frase começa dizendo: quem me dera. Quem me dera é uma expressão de desejo. Quando nós dizemos quem me dera, é quando nós desejamos muito que uma coisa acontecesse. É verdade ou não é verdade? Quem me dera. O que eu mais desejava, o que eu queria que acontecesse. E esta expressão é dita pelo próprio Deus. É formidável, fantástico, quando Deus revela o seu coração a nós. Amém? É bom porque Deus aqui abre o seu coração e fala de qual é o desejo do seu coração para com o povo naquela altura, mas que esse desejo, irmãos, continua a ser hoje também o desejo de Deus para nós. Porque o trato de Deus para com o ser humano, irmãos, ele é o mesmo. Porque Deus é o mesmo do Antigo Testamento, é o mesmo Deus de hoje. É um Deus de amor, é um Deus que deseja o melhor para nós, é um Deus que nos ama, que Ele quer nos ver bem. Amém? Ele quer nos ver bem. Então diz, quem me dera? E o que vem a seguir então era a expressão do desejo do coração de Deus para conosco. E irmãos, deixem-me ir um bocadinho mais atrás ainda. Desde o princípio, no jardim do Éden, nós vemos com Adão e Eva como Deus falava com eles, como Deus se interessava. Quando nós vemos tinha acontecido a desobediência de Adão e Eva, e nós vemos quando Adão e Eva se escondem, e a continuação nós vemos Deus que diz que Ele passeava no jardim. Nós encontramos isto em Gênesis 3:8, pela viração do dia, era um costume de Deus passear com Adão e Eva e falar com eles. E Deus pergunta a eles: onde estás? Aliás, perguntou a Adão, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Deus, desde o princípio, irmãos, se preocupa conosco. Deus, desde o princípio, é o primeiro que dá o passo para se chegar ao ser humano. Deus é o primeiro que chega até nós e se preocupa conosco. E pergunta e diz: onde estás? Como é que tu estás? Quero estar contigo, quero estar contigo, quero que o meu coração se ligue ao teu. Eu quero comunicar-me contigo. Irmãos, quando eu estava a preparar esta mensagem, uma das coisas que eu sentia mesmo que tinha que dizer nesta manhã é que Deus quer se comunicar com cada um de nós da mesma maneira. Deus não tem filhos especiais ou preferidos. Deus não quer se comunicar com alguns mais do que com outros. Deus quer se comunicar contigo e comigo da mesma maneira. Só depende de nós.
Só depende de cada um de nós. Este é um Deus maravilhoso que não faz acepção de pessoas. Não diferencia em base a nada. Nos trata a todos por igual. E nós vemos isto no Éden. Ele já se preocupava com o ser humano. Deus sempre manifestou o seu desejo de se relacionar conosco e de que tudo corresse bem para nós. E ainda hoje, Ele deseja isso. Sabem que na parte final do texto que lemos, é quando Deus verte mesmo o que Ele quer para nós. Ele diz, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Nesta manhã não podemos sair por aquela porta, irmãos, com nenhuma dúvida em que Deus deseja o bem para nós e para os nossos filhos. De geração em geração Ele quer abençoar as nossas vidas. Ele quer abençoar os nossos filhos. Ele quer abençoar os filhos dos nossos filhos, porque Ele é um Deus que abençoa geração tras geração. Ele quer o bem para nós e nós não podemos duvidar em momento nenhum da nossa vida, irmãos, que Ele quer o bem para ti, Ele quer o bem para mim. Quando olhamos para Jesus Cristo, logo no Novo Testamento, irmãos, nós vemos o mesmo desejo no seu coração. Quando nós vamos para Lucas 13:34, quando nós vemos Jesus entrando em Jerusalém, e Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintos, debaixo das suas asas, e não quiseste. Nós vemos Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia. Ele estava a manifestar o mesmo desejo, porque Ele é a expressão de Deus, Ele é a expressão do amor de Deus. Jesus é a expressão do desejo do coração de Deus, que é amar-nos. Então nós podemos ver o mesmo desejo expresso ao longo de todas as Escrituras e na pessoa de Jesus Cristo. Pois quando o ser humano já não tinha maneira de se relacionar com Deus, aparece a pessoa de Jesus para de novo reatar esse relacionamento com Deus, porque o pecado nos separava de Deus. Oh, irmãos, nós podemos estudar as Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse. A pessoa de Jesus, a providência de Deus, ela está presente ao longo de todos os livros, de todas as Escrituras. Ao longo de cada livro da Bíblia, irmãos, nós podemos ver o amor de Deus, o desejo de Deus de querer o bem para nós. Ele quer o bem para nós. A seguir Ele diz que me dera que eles tivessem tal coração. Este coração não tem a ver com o órgão físico, com o músculo que bombeia o sangue no nosso corpo, mas tem a ver com toda a disposição interior da pessoa. Toda a disposição interior da pessoa. É esse coração, quando em 1 de Samuel Deus diz que Ele não olhava para o seu exterior, mas Ele olhava para o interior. O coração era o que importava, quando se referia também a Davi. Aliás, quando estavam a escolher, ia ser escolhido o primeiro rei de Israel. E Deus lhe disse a Samuel, olha, não repares no exterior, repara no coração, no interior. Irmãos, no meio de uma sociedade onde é tão focada o exterior, a aparência, aquilo que nós apresentamos, Deus continua a dizer, eu não me preocupo tanto com o exterior, eu me preocupo com o teu coração, eu me preocupo com aquilo que vai dentro do teu coração, com os desejos do teu coração, com a disposição do teu coração. Não é o que tu aparentas ser, mas é o que tu és. É isso que preocupa o meu coração, porque aquilo que tu és vai definir aquilo que tu vais fazer. E se tu és alguém que me ama de verdade, tu vais obedecer-me, tu vais glorificar o meu nome neste lugar. E isso que Deus quer para nós, que nós glorifiquemos o seu nome. Jesus falou constantemente também do coração e lembrou que o primeiro mandamento é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E este é o primeiro mandamento. Jesus volta a focar o coração, a disposição interior do nosso ser, aquilo para o qual nós estamos
inclinados. Deus se importa com o nosso coração. Não te importes se o teu exterior não corresponde aos estereotipos que nós encontramos na televisão, na publicidade. Não te preocupes muito com isso. É claro que também temos que nos arranjar minimamente, não é? Também não devemos ser desleixados conosco, porque também é uma maneira de glorificar Deus nos apresentando decentemente e tudo mais, mas lembra-te que o mais importante é o coração. Deus está preocupado com o teu coração. Deus está preocupado com o meu coração. É isso que Ele quer ver. Qual é a disposição do teu coração? Por outro lado, Jesus também disse que era importante que o nosso coração fosse limpo. Diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sabem que os fariseus estavam muito preocupados porque os discípulos de Jesus começaram a comer e não tinham lavado as mãos. E que isso podia contaminá-los, mas Jesus fala com eles, com os fariseus, e depois, mais tarde, vamos procurar em Marcos 7:17, quando fala depois com os discípulos à parte, e os discípulos perguntam, o que é que tu querias dizer com isso? Da contaminação, porque das mãos, de ser limpo, tudo mais. Marcos 7:17 diz, depois quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Jesus estava a dizer, então vocês ainda não perceberam aquilo que eu quero dizer? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre. E ele lançava fora, ficando puras todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações e os homicídios. Mas não é seu coração inclinado para isto que Deus quer ver nesta manhã em cada um de nós. A continuação o versículo diz, tal coração que eles me temessem. O temor de Deus está intimamente ligado à observância da lei de Deus. O temor de Deus não é medo, não é terror, não é ficar assustado. O temor de Deus tem a ver com nós reconhecermos completamente a soberania de Deus sobre a nossa vida. Compreendermos que Ele é todo-poderoso, compreendermos que Ele é soberano sobre as nossas vidas, que Ele tem supremacia nas nossas vidas, que é a pessoa mais importante na nossa vida, que é a pessoa que é mais condicionante para nós. Entendam que determina e que deve determinar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós sentimos. Tudo que há no nosso coração deve ser entregue a Deus. Ele deve ser aquele que reine em toda a nossa disposição, a disposição do nosso ser, para pensar, para fazer. Ele deve inspirar tudo em nós, irmãos. É esse coração. É um coração, aquele que teme a Deus, que pensa da seguinte maneira: o que Deus me pede para eu fazer é o melhor para mim. Eu não estou a ver como. Simples vistas não parece. Mas como eu sei quem é Deus, eu sei que Ele é verdadeiro, e eu quero obedecer, e eu quero agradar-lhe. Esse é o coração que teme a Deus. Numa ocasião nós vemos nas Escrituras, em Gênesis 22:12, quando é o episódio de Abraão, que entrega o seu filho Isaac em sacrifício, e quando ele está a ponto mesmo de espetar a faca em Isaac. Os irmãos lembram-se deste episódio? Tão importante nas Escrituras. Quando Abraão vai entregar o seu filho, o filho da promessa, o filho que Deus lhe tinha dito que de ele faria uma grande nação, e depois Deus
vem e diz, vem e sacrifica o teu filho, o teu único filho, e ele entrega. Depois dele estar disposto a obedecer, irmãos, e não é a fazer de conta, Abraão ia mesmo sacrificar o seu filho. Ele estava disposto, o coração dele temia Deus, o coração dele estava disposto a obedecer, custasse o que custasse. E aí Deus diz, para, e diz, agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. Uma prova de que há temor de Deus no nosso coração, na nossa vida, irmãos, é quando nós não ligamos nada a Deus. É quando nós não dizemos a Deus não, mas o nosso coração diz sim. Nós acabamos de cantar há bocado. Entra na minha casa, mexe com a minha estrutura, sara as minhas feridas. Isso quer dizer, tu tens livre acesso à minha vida para fazer o que tu quiseres, porque eu não te vou negar nada. Custe o que custar, eu vou te obedecer até o fim. Eu vou te obedecer incondicionalmente, porque eu sei que tu queres o bem para mim e para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos, porque tu és um Deus que anela o meu bem e mais nada. Não és um Deus tirano. Não és um Deus caprichoso, mas és um Deus que puseste o meu interesse, a minha salvação em primeiro lugar. Ele deu o mais precioso que tinha, a Jesus Cristo. Ele não nos negou nada. Entendem, irmãos? Para nós sermos salvos. Claro que Ele não nos dá caprichos, porque Ele é um bom Pai. Mas aquilo que era para nós necessário, para a nossa salvação, para nós chegarmos perto de Ele, Ele não negou. E Jesus também se entregou. Amém? Então, nós tememos a Deus, esse coração que Deus deseja, que Ele diz, quem me dera, e nesta manhã, Deus continua a dizer isso nesta manhã, aqui neste lugar, irmãos. Continua a dizer, quem me dera que os meus filhos tivessem tal coração que me temessem. Ou seja, que não me negassem nada, que me obedecessem. Sabem que Jesus também falou nisso? Jesus veio a lembrar o que é o desejo do Pai. Jesus veio revelar o desejo e o amor do Pai. E Ele diz, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, aqui aborrecer não é odiar, porque Deus não se contradiz. Deus fundou e instituiu a família, o casamento. Ele tem prazer na família, nos relacionamentos dos pais com os filhos, em amor. Não poderia nunca dizer que nós temos que odiar o nosso marido, os nossos filhos, não é? O que quer dizer aqui Jesus é que se nós amarmos mais eles do que o próprio Deus, nós não somos dignos de seguir a Jesus e de servir a Jesus, entendem, irmãos? Isto pode parecer um bocadinho, o que está a dizer, irmã Ana? Isto parece loucura. Nós temos que amar os nossos filhos, nós temos que amar os nossos maridos, ok. Mas se nós não amarmos Deus primeiro, e se nós não obedecermos os mandamentos de Deus em como devemos proceder com o nosso marido e com os nossos filhos, dificilmente nós vamos conseguir amar ao marido e aos filhos como devemos. Entendem, irmãos? A obediência a Deus está primeiro e depois nós podemos ser uma bênção para eles, depois nós podemos amar a eles como deve ser, segundo a vontade de Deus. Se nós não somos obedientes à palavra, dificilmente nós vamos conseguir desempenhar o nosso papel de pais, de maridos, de esposas, porque a palavra, a obediência a Deus está primeiro. É isto que Jesus estava aqui a dizer. Era mais importante que guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos.
Guardar aqui, irmãos, não se está a referir em conhecer o conteúdo dos mandamentos e guardar na memória, no nosso banco de informação ou na mente. Nós até podemos dizer, mas eu já li a Bíblia de capa a capa tantas vezes. E eu já conheço tantos versículos da palavra de Deus. Na minha mente, eu tenho armazenada tanta porção das Escrituras. E ela me ajuda no dia a dia para me lembrar que ela está aí. Mas guardar não significa só ter na nossa memória. Guardar significa colocar em prática. Em cada momento, em cada andar, em cada caminhar da nossa vida, em cada passo que eu dei. Está ali a palavra de Deus. Está guardada assim na minha mente, mas eu posso puxar dela e colocá-la em prática. Obedecendo incondicionalmente em cada momento da nossa vida. Guardar os mandamentos, sem questionar, sem duvidar que são o melhor para mim. Sabem, irmãos, e às vezes já me tenho encontrado com pessoas que perante o mandamento da palavra de Deus, um mandamento claro, específico, expresso por Deus, negam-se a obedecer. E quando questionado, por que não queres obedecer? A gente chega à conclusão na conversa que há alguma coisa ou alguém mais importante que impede a obediência. Essa pessoa está a ocupar o lugar de Deus. Deus nesta manhã nos diz que Ele quer o nosso coração de tal maneira que nós obedeçamos os seus mandamentos incondicionalmente, sem questionar. E sabem que a sociedade em que vivemos prepara-nos, e a malta nova que agora está, a nova geração que agora está a surgir, está preparada para questionar tudo. Questiona tudo. Então, quando se trata acerca de Deus, questiona tudo. Não há nada absoluto. É tudo como tu quiseres. Todos os caminhos vão a Deus e não há nada relativamente, portanto, absoluto em relação a Deus. Só valores relativos. Tudo é questionável. Mas, irmãos, Deus não é questionável. Deus é real. Deus é verdadeiro. Há pouco tempo eu estava a comentar com alguém. Deus é totalmente credível. E eu estava a falar com alguém e estava a dizer, isto é uma frase muito boa para uma música do Voz de Júbilo cantar. Deus é totalmente credível. Claro que não é muito poético, não é? Mas a gente deve arranjar de uma maneira de expressar isso. Todo Ele é credível. Nada em Deus é duvidoso. Porque Ele é a verdade. Ele é verdadeiro, irmãos. Nós não podemos questionar se alguma coisa que Deus diz é mais ou menos. Não é mais ou menos. Deus é verdadeiro. E se Deus diz que isto é bom para mim, é porque é bom para mim, mesmo que eu não consiga ver. Mesmo que isso venha matar a minha carne, o meu desejo, a minha vontade. Sim, porque agora o que se usa eu vou fazer o que eu quiser. O que o meu coração dizer. O que os meus sentimentos me dizerem, o que a minha carne quiser, eu vou fazer o que eu quiser, ninguém manda em mim. Isso é o lema de hoje. Mas nesta manhã, Deus está a dizer neste lugar, quem me dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos. Certa ocasião eu estava a falar com uma jovem e estava a explicar que a atitude, proceder da vida dela não estava certo e que Deus não se agradava disso, que ela estava a desobedecer a Deus, que estava em franca desobediência a Deus. Mostrei pela palavra. Esta jovem virou-se para mim e disse-me assim, Ana, e por que eu haveria de obedecer a Deus? Lembro-me que esse dia parecia que me estavam a espetar uma faca no coração. E eu disse a ela, por amor?
por amor a Deus, que nós podemos devolver a Deus por tanto amor demonstrado na pessoa de Jesus Cristo. Se nos render a nossa vontade completamente a Deus, render o nosso querer completamente a Deus. Irmãos, eu não estou aqui para convencer ninguém. Quem convence o Espírito Santo é a palavra de Deus. E nesta manhã Deus continua a dizer isso. Quem me dera? Quem me dera? Nesta manhã o meu desejo, no mais profundo do meu coração também é que quando Ele está a olhar para nós aqui, irmãos, que Ele está a olhar e a examinar cada coração nesta sala, nesta manhã. Porque diz a palavra de Deus que os seus olhos passam por toda a terra e procuram o coração que seja totalmente dele. Para quê? Para Ele se fazer forte em ti e em mim. Ele só quer ser forte em ti e em mim. Ele só quer o nosso bem. Sabem que essa obediência desse tal coração que Deus diz nesta manhã que me dera que eles tivessem, tem duas condições. Uma ou duas características, que é que guardassem todos os meus mandamentos, toda a lei. Já Tiago dizia, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Às vezes pensamos que por ser obediente só num ponto, pronto, está feito. Mas Deus nesta manhã está a dizer que nós devemos obedecer em todos os seus mandamentos. Todos os seus mandamentos. Jesus dizia também aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer totalmente e em todo o tempo, diz o Senhor. Não é só pontualmente, mas em todo o tempo. Jesus disse: vocês têm que permanecer na minha palavra. Permanecer fala de uma ação contínua no tempo. Amém, irmãos? Porque às vezes é fácil obedecer uma vez, duas, três. Com o passar de tempo, pensarmos que já obedecemos. Mas Deus requer de nós nesta manhã uma obediência incondicional, total e permanente, irmãos. Quando nós andamos nesta obediência, irmãos, o que nós vamos acolher no futuro só vai ser o bem para nós e para os nossos filhos. Sabem que nós estamos sujeitos à lei da semeadura. Os irmãos sabem, aquilo que nós semearmos hoje, não vamos colher logo amanhã, já. Vai passar um tempo, mas à frente nós vamos colher, tanto de bom como de mal. Deus queria e Deus quer e deseja que nós comecemos a semear obediência, 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 obediência. E se os irmãos vão a Deuteronômio 28, vão achar a descrição da obediência, os frutos da obediência. Obediência a Deus. Sabem que aqui há uma questão, e eu já toquei há bocadinho. Realmente nós acreditamos que fazendo o que Deus diz, tudo irá correr bem para mim e para os meus filhos? Acreditamos nisso? É Deus totalmente credível para ti? Ou só confiamos totalmente em alguém quando nós conhecemos essa pessoa? Certo? Quando nós conhecemos essa pessoa. Por exemplo, eu como mãe, os mães que estão aqui e os pais, não vão entregar o filho a uma pessoa qualquer para cuidar. Nós entregamos o nosso filho, algumas são mais galinhas do que outras, não é? Mas só entregamos o nosso filho a alguém que nós conhecemos, porque é algo de valioso e que confiamos. O problema
é quando, irmãos, o nosso relacionamento com Deus ainda não deu para perceber que nós podemos confiar completamente nele. E nesta manhã eu queria que vocês também refletissem em relação a isso, através desta palavra. Será que o meu coração confia completamente em Deus? De tal maneira que eu sei que se obedecer em todos os mandamentos, em todo o tempo, tudo me irá correr bem a mim e aos meus filhos? Será que eu confio? Nós queremos confiar nesta manhã. Amém? E mesmo que se encontre aqui alguém que ainda não tem esse relacionamento forte com Deus, ainda não consegue confiar plenamente, nesta manhã, que através desta palavra, se há algum impedimento, esse impedimento seja removido em nome de Jesus Cristo. E possa abrir completamente o coração, possa se entregar completamente à vontade de Deus, à obediência de Deus. Mesmo quando a doença chega à minha vida, mesmo quando o luto visita a minha casa, mesmo quando a prova está a ficar mesmo difícil, ou quando algo que tens que deixar ou abandonar em obediência a Deus custa-te porque te dá prazer ou porque tu não achas que isso seja assim tão mau, mas que Deus nesta manhã te está a pedir, está a solicitar de ti. Nós podemos ficar com os nossos olhos fechados nesta hora, irmãos. Eu queria pedir ao grupo de louvor que viesse aqui, enquanto nós oramos. Podemos ficar de pé, irmãos, nesta manhã. A igreja fica também intercedendo. Eu gostava que nós pudéssemos cantar esta música que o grupo cantou há bocado. Como Zaqueu. Amém. Zaqueu expôs-se. Ele subiu àquela árvore. Ele não teve medo de fazer ridículo daquilo que as pessoas iam pensar, só para ver a Jesus. E nesta manhã Deus nos está a dizer, nos está a transmitir o desejo do seu coração. Quem me dera que ele estivesse em tal coração. Fecha os teus olhos nesta manhã agora, irmão. Podes refletir com base a esta palavra. Senhor, olha meu coração. Senhor, eu tenho esse coração. Eu não sei se nesta manhã há aqui alguém que pela primeira vez tem ouvido deste Deus maravilhoso e que tem compreendido que é falho, que erra e que precisa de Jesus Cristo para se chegar a Deus o Pai. Não sei se há alguém entre nós, mas se queres entregar a tua vida a Jesus nesta manhã, se tu queres dizer, eu quero obedecer a Deus, já chega. Já chega de erros, já chega de desobediência. E eu quero experimentar-te, Deus. Eu escolho acreditar que o que tu tens para mim é o melhor. Nesta manhã, se há alguém assim entre nós, eu vou pedir que levante a sua mão como um sinal. Queremos orar por ti. Não tenhas vergonha, não tenhas medo. Não te importes com aquilo que vão pensar as pessoas. O importante agora és tu e Deus. Há alguém entre nós que queira dar esse passo?
vou insistir mais. Mas eu queria que juntos nós pudéssemos cantar este tema de novo e que nós pudéssemos dizer a Deus nesta manhã: olha, Deus, faz o que tiveres de fazer comigo. Eu quero obedecer-te. Eu sei que tu tens o melhor para mim. E eu escolho obedecer-te, Deus. Entra na minha casa, na minha vida. Mexe comigo. Eu quero te obedecer. Eu quero fazer a tua vontade. Amém. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, dá-me tua paz. Tu necessitas de oração em teu favor. Vem agora à frente em nome de Jesus. Vem agora à frente em nome de Jesus. Entra na minha Talvez entrastes aqui nesta manhã com uma grande necessidade de um toque da graça e da misericórdia de Deus. E temos ouvido como Deus te ama e nos ama a todos nós. E Ele tem o melhor para ti, Ele tem o melhor para mim. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Eu peço ao presbitério da igreja que venham orando por estes irmãos. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus te chama nesta manhã. Consagra a tua vida a Ele. Diz-lhe: aqui estou eu, Senhor. Necessito de um toque da tua graça, da tua misericórdia. Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor. Aleluia. Glória a ti, glória a ti, glória a ti. A vitória no nome de Jesus. A vitória no nome de Jesus. Aleluia. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a
faz um milagre em mim. Glória a Deus. Aleluia. Amém. No dia em que eu nasci, você estava ali, ao lado da mamãe, contente a sorrir. Meio desajeitado, me pegou em seu colinho, com ternura me abraçou e me deu um beijinho. Papai, amigo tão querido e tão bom, obrigado por você me dar amor e proteção. Lhe dou um beijo com carinho e emoção, que Jesus me abençoe, papai do meu coração. Agora eu cresci, você continua aqui, mostrando o caminho que eu devo seguir, me ensinando a ser bom, a lutar, viver, sorrir. Obrigado, meu papai, por você existir. Papai, amigo tão querido e tão bom, obrigado por você me dar amor e proteção. Lhe dou um beijo com carinho e emoção, que Jesus me abençoe, papai do meu coração. Feliz Dia dos Pais. Eu te amo, Pai. És o melhor pai do mundo. És uma pessoa muito importante para mim. Feliz Dia dos Pais. Amo-te muito, pai. Beijinhos do Lucas Daniel. Beijinhos do Celso. És o meu pai, és o meu melhor pai do mundo. És o melhor pai do mundo. Gosto muito de ti. És o melhor pai do mundo. Diz, és o melhor pai do mundo. És o melhor pai do mundo. Eu gosto muito de ti. Eu gosto muito de ti, pai. Obrigado por o seu amor. Obrigado pelo teu amor. Agora és tu. Não tenhas vergonha. Não vai? Diz, amo-te, pai. Então, agora és tu. Também não. Diz, és o melhor pai do mundo. És o melhor pai do mundo. Agora és tu, amo. Para o pai, Para o pai, uma prenda. uma pena. Gosto de brincar Não de brincar com o pai. com o pai. E... Agora és tu. Amo-te muito. Amo-te muito. Gostei. Brincar com o pai. Aos Legos. E dar beijinhos. Matilde. Quero brincar com o pai, Quer brincar com o pai. fazer música Fazer música. e dar muitos beijinhos. E dar muitos beijinhos. Mostra. És o meu pai do mundo. És o meu pai, o melhor do mundo. Gosto muito de ti. Gosto muito de ti. Beijinhos da Mariana. Beijinhos da Mariana. Queres dizer? O pai é bom O pai é bom e gosto do pai. e gosto do pai. Débora. Débora. Amém, graças a Deus. Queremos louvar a Deus por esta manhã maravilhosa, pelos irmãos gideões que estiveram. Que Deus abençoe e que a igreja coloque em oração esse ministério, vou chamar de ministério, para que a palavra de Deus cada dia alcance milhares e milhares de vidas ao redor do mundo,
usando esse projeto que Deus tem colocado na vida destes homens e daqueles que estão responsáveis e à frente desse ministério. Lembrando-vos os cultos que se seguem no restante deste dia, à tarde, temos culto nas congregações. Creio que tem muitos amados que pertencem a outras congregações que estão no ministério, que estão aqui esta manhã, mas também à tarde prestigie o culto ali, que Deus estará também presente, abençoando a vossa vida, como tem abençoado esta manhã. Amém? Vamos orar, que Deus conceda a todos uma semana de vitória, de bênção, de saúde, de graça, em que respostas de orações sejam chegadas até ao encontro daqueles que têm assim declarado a Deus a sua necessidade. Senhor, nós te louvamos esta manhã e te bendizemos, e queremos aqui agradecer-te, ó Deus, por tudo que tu tens já feito na nossa vida, por tudo que tu tens feito na vida da tua igreja, e que tu continues a operar deste modo extraordinário, ó Pai, que temos sentido e que temos visto. Que a tua igreja cada dia seja impulsionada a testemunhar, ó Deus, dos milagres que têm ocorrido em suas vidas, daquilo que tu tens provido para a sua existência. Assim ser conosco, nos dar uma semana guardada de todo o mal, Senhor amado, que tu estenda a tua mão de poder e nos proteja de todas as ciladas do adversário contra nossas vidas. Assim continua conosco, é o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Vamos na graça do Senhor.